Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma noite, mais um encontro, onde a proposta é estudar o livro Roteiro do Espírito Emmanuel. E nós, hoje, então, vamos estudar o capítulo 9 e 10. Lembrando que nós estamos estudando aqui o livro Roteiro todas as terças, quintas e sextas. E você pode encontrar esse livro pela internet, em PDF, para acompanhar os nossos estudos, a nossa leitura, os nossos comentários. E você pode também fazer a sua pergunta ao vivo na noite de hoje, deixar aqui registrado. Então vamos iniciando. Tudo certo aí? Você pode começar? Pode. Então deixa eu só acertar aqui o nosso... Ok. Deixa eu compartilhar na nossa página, para que as pessoas possam acompanhar também. Então hoje, no capítulo 9 do livro Roteiro, O Grande Educandário. Aqui Emmanuel está traçando um roteiro realmente para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa conduta aqui na Terra, para o nosso aprendizado. E Emmanuel enfatiza que a escola Terra está aqui à disposição nossa como uma ferramenta importante para o nosso dia a dia de estudo, de aprendizado, e que a gente possa aproveitar essa oportunidade o máximo que pudermos enquanto aqui estivermos. Então, vamos lá, espera aqui. Então vamos lá. Ele diz assim: de portas abertas à glória do ensino, a terra nas linhas da atividade carnal é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Então aqui nós já vamos fazer uma atualização dos números do benfeitor Emmanuel, onde ele apontava aqui que no ano de 1950, em torno disso, nós tínhamos reencarnado na Terra 2 bilhões de almas, de espíritos. Hoje, em pleno ano 2020, 70 anos depois desta informação de Emmanuel, nós temos reencarnados no mundo 7 bilhões de almas. Então nós triplicamos praticamente, um pouquinho mais, quase quadruplicamos de 70 anos para cá, o número de espíritos que estão tendo oportunidade de estar aqui na Terra em aprendizado. E nós somos um destes. Bom, mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas, que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Então, Emmanuel dá um número aqui expressivo também, que à época, em 1950, existiam 20 bilhões de almas que fazem parte aí do processo evolutivo da Terra de alguma forma. Para a maioria dessas criaturas, necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizado. Neste número, nós podemos incluir também as almas dos animais e também as criaturas, os seres vivos, que não têm ainda alma, mas já têm o princípio inteligente e estão em pleno curso da evolução nos dias de hoje, conforme determina a justiça divina.
Bom, assim é que, sob a iluminada supervisão de inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. Então veja, desde que o mundo é mundo, desde a sua formação, os espíritos vêm trabalhando, vêm atuando, desencarnando ou reencarnando, a maioria atuando, portanto, no plano espiritual, para o desenvolvimento do planeta. Olha, hoje, neste momento em que nós estamos aqui vivendo na Terra, você pode achar que a sua vida é um tanto sem graça, um tanto desanimada, mas nós todos aqui em conjunto, neste momento, estamos fazendo história. Então nós seremos estudados por civilizações futuras, assim como nós hoje estudamos as civilizações da antiguidade. Muita gente vai querer saber o que aconteceu conosco neste contexto, nesta época que nós vivemos. Isso se chama reencarnação. Bom, ontem aprendíamos a ciência no Egito, foi o que eu estou falando, a espiritualidade da Índia, o comércio da Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial da Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Quem sabe no futuro, o Brasil, sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo, nós também não fiquemos conhecidos pela caridade, pela solidariedade, pelo trato com o próximo. Quem sabe, não é verdade? Bom, cada nação possui tarefas específicas no aprimoramento do mundo. Vou repetir, cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Então, olha que interessante. Nós nos servimos da ciência do Egito, daquela espiritualidade da Índia, estou repetindo, do senso comercial da Fenícia, das revelações místicas e religiosas de Jerusalém, do direito romano, direito mesmo que nós usamos hoje nos tribunais, toda a filosofia dos gregos, e nós adquirimos todo esse conhecimento e trazemos para os dias de hoje. Bom, nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-nos para grandes aquisições culturais. No entanto, nós observamos que muita gente hoje ainda vive em período primitivo, em período jurássico, vamos dizer assim. É o que Emmanuel vem nos dizer agora, quer ver? Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-o em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma, infinitamente distantes do mundo moral, quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Então veja, hoje nós temos tantos cientistas em plena pandemia de coronavírus, neste momento, 7h10 da noite, deve ter muita gente aí nos laboratórios, debruçada em bancadas, debruçada em microscópios, tentando encontrar uma solução aí para nossa pandemia, não é? Mas, no entanto, muita gente ainda está aí muito distante do mundo moral, ainda perdido nas drogas, na irracionalidade, não se deram conta do mundo que nós vivemos nos dias de hoje. O que foi? Não é? Então, nós precisamos aí atentar também para esta questão.
Bom, os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Então aqui, Emmanuel, nesta parte, ele se refere a algumas raças que ainda sobrevivem na Terra, vivem na Terra, no entanto, ainda estão no período muito antigo, no período muito primitivo. Por exemplo, os anões docos da Abissínia, aqui ele se refere ao atual Império Etíope, ou à atual Etiópia, não é? Onde esses docos da Abissínia, que ele diz aqui, viveram no século XIII. Hoje já estão extintos, há os descendentes, evidentemente, mas era um povo primitivo, já ainda para o século XIII. Ele diz assim: nossos irmãos negros de Quites passam os dias estirados no chão à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. E até hoje existem ainda culturas, existem povos que se alimentam de insetos, de ratos, não é? Então é bem preocupante. Entre grande parte dos africanos orientais não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas do interior da África não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Então, remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram nas montanhas à maneira de animais indomesticáveis. E hoje nós podemos apontar que até mesmo nos centros urbanos há ainda as pessoas que estão aí de maneira primitiva, né? Tendo atitudes primitivas, como se fossem selvagens ainda da época anterior. E não longe de nós, olha aqui o que Emmanuel se refere: os botocudos entregues à caça e à pesca são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. Vocês terem uma ideia, hoje ainda existem na Terra selvagens que não tiveram contato com a civilização e que ainda estão na idade primitiva da sua evolução. Os botocudos, que hoje são chamados de crenarques, vivem hoje em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso também, bem lá no interior. É um povo muito restrito, evidentemente, mas que ainda existem alguns descendentes desta raça. No imenso educandário há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte tanto quanto na indústria, nas obras de instrução como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo da ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa, nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Então nós precisamos acreditar na Terra, muito em especial no Brasil, já que nós somos brasileiros. Olha, no dia 31 de agosto de 1831, nasceu na Terra um espírito comprometidíssimo com a Terra já há muitos séculos, que é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, 31 de agosto de 1831. Ele veio como um verdadeiro apóstolo do Cristo, que foi mártir cristão do século II, né? E que recebeu aqui o nome de Dr. Bezerra de Menezes a partir de 1831, nascido em Riacho do Sangue. É uma prova viva de quem acredita no mundo, na Terra e no Brasil. Dr. Bezerra de Menezes, ele se comprometeu com Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que enquanto houvesse alguém com dor, alguém em sofrimento no país do Cruzeiro do Sul, que é o Brasil, aqui ele estaria em espírito para auxiliar no que fosse necessário. Então, nós estamos muito bem assessorados
muito bem auxiliados com o Dr. Bezerra de Menezes, suas equipes, e com espíritos do mesmo naipe de Dr. Bezerra de Menezes. Mas é apenas um comentário para ilustrar aqui o capítulo 9 do livro Roteiro do Espírito Emmanuel. Bom, aqui nós então encerramos este capítulo e nós temos alguma pergunta aí, Isa? Nenhuma pergunta por enquanto? Muito bem. Você pode deixar seu comentário também, né? Não precisa ser só pergunta, viu, gente? O seu comentário, a sua concordância, a sua discordância também, uma vez que nós estamos aqui com várias pessoas ligadas. Quem que está ligado conosco aqui? Deixa eu ver aqui, empresta para mim, acho que é mais fácil ver por aqui. Ó, nós temos aqui muita gente que entrou, saiu. Nós temos aqui a Isabela Rosa, a Alexandra Rosa, o Rildo e a Márcia, nossos amigos, a Célia Barros, a Alessandra Rosa, a Vivian Busanello, lá de Alterosa, a Gabriela Rosa, o Rodrigo Imperatore, lá em São Paulo, o Jimenez, nosso querido Jimenez, a Vanessa Barros, e mais gente que vai entrando, vai acompanhando o nosso estudo. Um abraço forte a todos vocês que nos acompanham diariamente. Muito bem, no capítulo 10, é intitulado Religião. E ele diz assim: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Então veja, Allan Kardec, no século XIX, ele lança o Livro dos Espíritos em 1857. Em seguida, pouco tempo depois, ele lança o Livro dos Médiuns, que é uma continuação do Livro dos Espíritos. E quando todo mundo se refazia do susto dado pelo professor Kardec na Sociedade Parisiense, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, seu terceiro livro. E aí muita gente fica sem entender se a doutrina espírita é ciência, é filosofia ou é religião. Ciência, filosofia ou religião. E Allan Kardec diz que é os três. Mas Emmanuel diz que a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se substanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Então, quando nós dizemos que nós partimos do sentimento, do coração, para depois alinhar ao pensamento, e do pensamento nós nos reportamos a tudo o que nós vivemos, ao que nós somos, aos nossos atos, as nossas andanças aqui na Terra, em todos os sentidos. Continua Emmanuel: na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento da nossa vida mental na direção das conquistas divinas. Ora, um dia Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí um dia me perguntaram assim, olha o que me perguntaram: mas André, você não acha que seu Cristo, seu Jesus é um tanto quanto pretensioso? Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu precisei responder para essa pessoa: olha, ele é bastante pretensioso, porque ele quer nos dar um caminho. E aí, me diga um outro caminho a seguir. Se você tiver um outro caminho, siga-o. Mas ele dá esse caminho que é muito importante para nós. Então, a humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios.
Então, desde a formiguinha, desde lá os animais sem osso, que são nossos antepassados no curso da evolução, de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto do nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou a luz espiritual com que, pouco a pouco, aperfeiçoamos a mente. Então nós fazemos aqui os nossos experimentos aqui na Terra, desde que o mundo é mundo, somos espíritos antigos, espíritos que já estamos em várias reencarnações, e nós estamos aqui no decurso do século, diz ele aqui, também para aguçar esse discernimento. Então, da experiência, nós precisamos realmente descobrir o de melhor, ou melhor. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Então, veja, diante da dificuldade humana, quando nós estamos... Parou de funcionar? Ah, tá. Quando nós estamos aqui diante da luta humana, da dificuldade humana, quando se tem a ausência da religião, é muito difícil prosseguir. Então a religião não há força. A religião desprovida de todo o seu preconceitual, né? De todo o seu fanatismo, ela é um instrumento essencial que Deus nos dá, que Jesus nos fornece, para que a gente possa vencer aí as batalhas humanas. É a fábrica invisível, portanto, do caráter e do sentimento. Bom, milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios da animalidade. Valem-se da forma humana como quem aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. E isso nós precisamos ir melhorando. Então, há muito pouco tempo atrás, na época das cruzadas, na época das grandes guerras, nós tínhamos vontade de esganar alguém. Lembra disso? Ai, que vontade de esganar. A gente ia lá e esganava mesmo. A gente ia lá e acabava com a vida daquela pessoa. Com o passar do tempo, nós, dotados do sentimento, do instinto, caminhando para o sentimento, nós temos vontade de esganar sim. Nós precisamos ficar na vontade. Não é? Nós precisamos ficar só na vontade, que já é um passo adiante. Não precisa ir lá esganar o outro, fica só na vontade. Já é um caminhar do instinto para o sentimento. Mas ainda tem gente que vai lá e esgana. Tem gente que vai lá e puxa o outro pelo cabelo. Tem gente que vai lá e espeta a espada no outro, ainda nos dias atuais. São pessoas, ou então mutilam o próprio corpo, através da droga, através do álcool, através do tabaco, através das drogas mais pesadas, não é? E aí, lembra lá da lição anterior, do perispírito, vai plasmando no perispírito aquelas questões oriundas dos vícios aqui na Terra. Bom, vamos em frente. Possuem coração para registrar o bem, contudo abrigam impulsos da crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inúmeras inteligências. São as pessoas boazinhas, né? As pessoas boazinhas são boazinhas para alguns, para os outros não. Se ele não gostar, aquela pessoa que se vire, que vai em frente, dá o jeito dela. Então, por isso que tem uma diferença grande de pessoas boazinhas e pessoas bondosas, né? Bom, só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos da elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente das suas relações com o mundo e com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Então é por isso que nós
entendemos dessa forma a religião como uma alavanca para o bem. E aí dá para entender também porque é que os espíritos reencarnados no corpo de José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega resolveram largar Portugal, Espanha e vir até o Brasil em épocas remotas, em épocas, não é, duras, para evangelizar índios selvagens. Então muita gente achava um absurdo, uma besteira. Gente, mas vai catequizar índio? Eles são selvagens. E mal sabíamos nós que nós somos descendentes dos selvagens, não é? E que José de Anchieta e Manuel da Nóbrega e todos os jesuítas que vieram ao Brasil já tinham esta noção que precisava ser plantada aquela sementinha lá em 1500, 1600, 1700. Bom, dela procedem os mananciais, está falando aqui refletindo a religião, os mananciais da fraternidade realmente sentida. E embora as formas inferiores da religião, na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte, como por exemplo as cruzadas, que era uma guerra santa, como por exemplo a Inquisição, que mandou várias pessoas, vários bruxos, vários médiuns para a fogueira santa, em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. E agora o último parágrafo. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á como os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão universal. É por essa razão que nós nos baseamos no Espiritismo, que tem os seus três aspectos básicos, quer seja ciência, filosofia e religião. Ciência que estuda a fundo os elementos vitais da vida. Filosofia que estuda o modo de pensar do homem. E a religião que aproxima este mesmo homem de Deus. Que aproxima este mesmo ser humano aqui em evolução de Deus. E com isso nós concluímos aqui, olha, o capítulo 10 do livro Roteiro. E com isso, olha que interessante, nós chegamos a 1/4 do livro já, porque são 40 capítulos, nós temos aí algumas coisas a estudar também. Bom, aproveitando este finalzinho aqui, nós temos algumas pessoas que estão ou estiveram ligadas conosco, que é a Diomar Félix, lá de Carapicuíba, a Carol Urbano, aqui de Valinhos, a Edith Canelada, a Iva, a Eliana Oliveira e mais gente que entrou, que esteve aqui conosco e que nós mandamos também aqui o nosso abraço. Temos algum comentário ou alguma pergunta? Não? Então, assim nós concluímos o nosso estudo da noite. É um estudo curto, um estudo rápido, um estudo que você pode acessar lá na nossa página Casa do Caminho de Valinhos, nossa página no Facebook. Em breve estará também no YouTube todos os nossos vídeos. E eu convido vocês para na próxima terça-feira nós estudarmos juntos o capítulo 11 e 12, que são capítulos interessantíssimos. Eu quero dizer que o livro Roteiro, empresta para mim aqui, o livro Roteiro, você encontra ele em PDF, aí é só digitar Roteiro Emmanuel PDF. Você encontra ele em PDF, baixe no seu computador, baixe no seu celular e você pode ir acompanhando os capítulos. Seria interessante você ler antes os capítulos, não é? Para que a gente possa realmente
ir acompanhando. Aí você, se tiver alguma dúvida, já anota e faz aqui enriquecendo os nossos estudos. Nós mandamos um abraço para o casal Rildo e Márcia, também para a Wanda Souza, e aí você também pode ir postando seus comentários durante os vídeos, não é? Que nós postamos com vocês. Já mandei um abraço para a Vivian lá em Alterosa. Boa noite a todos, até a próxima. Terça-feira nós estaremos de volta às 19 horas para esse estudo rápido, muito condensado, muito conciso, como nós aprendemos com o Espírito Emmanuel. Uma boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado.